ninguém progride sem renovar-se. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Mais uma vez, estamos reunidos nesta casa de luz para louvarmos, para agradecermos a Deus, a espiritualidade bondosa, a Jesus, nosso Divino Mestre, por tanto que recebemos. Vamos agradecer a nossa vida, a oportunidade da nossa encarnação e pedir que Deus nos proteja, nos guie, que Ele oriente a gente na nossa caminhada e nos ilumine para que possamos fazer a nossa evolução espiritual e auxiliar o nosso próximo, seguindo o que Jesus ensinou. Ama a Deus e ama o teu próximo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, por caridade, cair em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje, para falar sobre o Dia das Mães, nós teremos a alegria de receber o Alfredo Lopes, a quem chamamos carinhosamente de Feijão, que vai então fazer a explanação da noite de hoje. Nós vamos pedir que Deus o ilumine e que nós possamos compreender a mensagem que ele vai nos trazer. Mas antes, o coral Allan Kardec desta casa vai fazer uma homenagem às mães. O nosso coral Allan Kardec escolheu a música Anjos, de autoria e composição do Beto Mello, para homenagear as mães, por entender que nossas mães, na verdade, são anjos. Onde nós não tem uma virtude, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos e vamos trabalhar para acreditar. No futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não
estamos tomando a liberdade. O mestre falou, sem defeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será, será. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite à espiritualidade aqui presente. Hoje eu tenho a tarefa de ser coadjuvante. Normalmente a estrela da noite é o explanador, não é? Mas hoje não. Hoje eu só vou completar o trabalho feito pelo nosso coral, uma homenagem às mães. É importante a gente compreender de onde veio a ideia do Dia das Mães. A ideia do Dia das Mães surgiu na primeira década do século XX, ou seja, do século passado, sendo criado por Anna Jarvis nos Estados Unidos, numa tentativa de homenagear a sua mãe, que foi uma enfermeira que trabalhou bastante na Guerra Civil Americana. Ela iniciou esse movimento. E aqui no Brasil, a primeira vez que aconteceu a celebração do Dia das Mães foi no dia 12 de maio de 1918, em Porto Alegre, no nosso vizinho estado, e foi promovida pela Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul. O Dia das Mães foi oficializado pelo presidente Getúlio Vargas, pelo decreto número 21.366, de 5 de maio de 1932. E, por meio desse documento, determinou-se que o segundo domingo de maio, como o momento de comemorar os sentimentos e as virtudes do amor materno. Mas é importante a gente, para poder compreender o termo mãe, nós lembrarmos da posição da mulher na nossa sociedade. Normalmente nós ocidentais utilizamos a Bíblia como um livro sagrado. E lá na Bíblia, a mulher nunca foi valorizada. Não só na Bíblia, mas em todas as demais civilizações, tanto que entre os judeus, o marido poderia muito bem fazer com que a mulher fosse morta a pedradas no momento que ela fosse pegada, flagrada em adultério. O homem podia adulterar tranquilamente, sem problema nenhum, mas a mulher não. E todo esse tratamento, toda essa concepção da mulher veio até quando? Até o início do século XX, quando as mulheres começaram a ter mais direitos, porque elas não podiam estudar, o trabalho era basicamente o trabalho em casa. E é uma coisa interessante a respeito do Dia da Mulher, tá? Tem mais.
a mulher era culpada pelos sofrimentos da humanidade. Até porque está lá no livro primeiro da Bíblia, né, que ela, aceitando a sugestão da serpente, fez com que o homem caísse no pecado, e de lá para cá, os dois foram expulsos do paraíso e foram obrigados a retirar seu sustento do trabalho. Então, a visão que a gente tem do trabalho é como sendo um castigo. Essa visão do trabalho foi modificada depois por Allan Kardec, colocando que o trabalho é uma das leis morais, umas 10 leis que regem o universo. A primeira é a da oração, e a segunda lei, na relação da importância, é a lei do trabalho. Então, hoje nós percebemos que o trabalho é uma ferramenta útil para a gente desenvolver a nossa inteligência e, por consequência, a gente desenvolve também a nossa espiritualidade. Mas, interessante, já que nós somos discípulos de Allan Kardec, entender a preocupação de Allan Kardec com a mulher. Porque, a partir da Revolução Francesa, em princípio, todos tiveram direitos iguais, estava lá na lei. Só que foi uma conquista extremamente difícil, e na época de Allan Kardec, as escolas eram única e exclusivamente para os homens. As meninas não tinham acesso à educação, até porque a menina era criada, a adolescente, a mulher era criada para quê? Para ser mãe e para o serviço da casa. Só isso. E Allan Kardec, mudando, já trazendo uma visão diferente, a partir do conhecimento que ele trouxe dos espíritos, que os espíritos dizem, o espírito, ele encarna tanto como homem ou como mulher, dependendo da sua necessidade encarnatória. Então, hoje eu estou como homem, minha esposa está como mulher, nós podemos ter invertido as situações em outras encarnações. E, a partir deste posicionamento dos espíritos, Allan Kardec criou o primeiro colégio para meninas da França. Em 1850, aproximadamente, na década de 50 do século XIX, Allan Kardec cria o primeiro colégio para meninas, e quem gerencia o colégio não é nada mais, nada menos que a sua esposa, Amélie Gabrielle Godet, que era uma professora. Então, aqui nós vemos, Allan Kardec, na prática, já nos trazia esta visão de igualdade entre homens e mulheres. Essa é a visão que a doutrina espírita nos coloca. Só que a visão da doutrina espírita vai além. Coloca que homens e mulheres têm funções diferentes. Claro, porque o homem não tem a função da maternidade. A maternidade é função da mulher. Então, a importância da mulher no lar é que ela dá as primeiras, auxilia nos primeiros passos do bebê, e é ela que normalmente dá o início da educação moral. E é uma coisa interessante, né, a respeito da educação. A gente sempre pensa, pelo menos nos dias de hoje, que o responsável pela educação dos nossos filhos é a escola. A escola é responsável pela transmissão do conhecimento nas áreas das ciências, para que a gente possa ser um bom profissional. Só que a educação moral, aquela, como diz Allan Kardec, aquela arte de formar caracteres, quem é que dá? E a mãe e o pai também. A gente sempre pensa assim, a mãe tem que ficar em casa para cuidar dos filhos, o pai tem que sair para trabalhar. Essa é a visão dos séculos passados. No século atual, com direitos iguais, mesmo respeitando as funções diferentes, nós, homens, somos obrigados a fazer o quê? Participar também da educação dos filhos. Não adianta a gente chegar em casa, pegar o controle da TV e ficar só zapeando e dizer para a mulher que está com fome, que é isso, aquilo outro. Não. Hoje em dia, com direitos iguais, com deveres iguais, até as tarefas domésticas deveriam ser rebatidas. A gente sabe que é difícil. Tem homens que foram criados pelo sistema antigo que, infelizmente, têm dificuldade de fazer isso, mas, como a sociedade está evoluindo, nós também temos que evoluir, porque nós somos seres evolutivos. A gente sempre pensa assim, olha, eu depois dos 30, dos 40,
Eu só vou trabalhar, não quero estudar mais, e depois que eu me aposentar, não quero fazer mais nada. Quero ficar só na cadeira de balanço fazendo rec, 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 rec. Hoje nós esquecemos do mundo, faz parte. Mas com certeza está captando bem. Então, hoje em dia, homens e mulheres têm que trabalhar juntos, porque a gente está percebendo que nos nossos filhos está faltando a parte moral. Porque quem são nossos filhos? Nossos filhos são espíritos. Então, ou mais antigos do que nós, que trazem os nossos mesmos defeitos, trazem as nossas mesmas qualidades. Então, o trabalho da mãe e do pai, o que é? É tentar encaminhar o filho para ser um cidadão de bem. Esta é a tarefa do pai, esta é a tarefa da mãe. E a da mãe, ela é maior porque a gente sabe, está colocado na doutrina espírita, que o espírito que vai reencarnar, no momento da concepção, ou seja, no momento da união do óvulo com o espermatozoide, ali nós temos o espírito que vem e se alinha ali e vai fazer toda a trajetória. 54 semanas de gestação, infância, adolescência, idade adulta, velhice. Então, pais e mães, a partir do momento da concepção, devem fazer o quê? Devem conversar com aquele filho que está por chegar. A gente sabe muitas vezes que o filho veio numa hora inapropriada, a gente fica pensando, mas será que eu quero? Será que eu quero? Aceito ou rejeito? É importante a gente compreender que o espírito que está dentro da barriga da mãe, ele está percebendo todas as sensações, todas as emanações que está no seu entorno. Então, é importante a gente lembrar, Kardec nos coloca a respeito do amor materno. Questão 890 do Livro dos Espíritos. É a nossa obra fundamental. Esse ano está completando 167 anos do seu lançamento. Foi lançada no mês passado, dia 18 de abril de 1857. Então, Allan Kardec ali coloca o quê? As bases da doutrina espírita. Os princípios principais. E depois ele vai discorrer lentamente nos demais livros. Por exemplo, o Livro dos Espíritos nos traz a filosofia espírita. Na sequência, vem o Livro dos Médiuns, que nos traz o quê? A ciência espírita. Porque a doutrina espírita rasgou a cortina que separava vivos e mortos e nos mostrou o que é a comunicação entre os dois planos da existência. Então, para a gente se comunicar com alguém, por exemplo, hoje em dia, a gente usa o celular, antigamente tinha o telefone, antes disso era o telefone de manivela, e assim a tecnologia foi evoluindo, e como a tecnologia evolui, a gente tem que aprender a usar a tecnologia, a gente também tem que aprender como é que funciona a comunicação com os espíritos. Então, Kardec se preocupou com isso e nos trouxe o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra. A terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela foi motivo do nosso mês de aniversário. Aqueles que estiveram aqui no mês de abril, viram vários espíritas falando, trazendo a sua visão do quê? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Não são nada mais, nada menos do que as palavras de Jesus ditas há 2000 anos atrás, e que, à medida que o tempo foi passando, as traduções, a maneira de perceber foi mudando. Então, tinha muita coisa que estava ininteligível nos evangelhos. Então, houve a necessidade de quê? De nos ser trazido o evangelho na sua beleza primitiva. E foi esse o trabalho de Allan Kardec. E, no Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria dos capítulos tem duas partes e nos traz o quê? A opinião dos espíritos a respeito daquele tema. Por exemplo, falávamos que o Livro dos Espíritos nos traz a base da filosofia e é composta de 5 princípios fundamentais: a existência de Deus, a existência e a sobrevivência do espírito, a imortalidade da alma, nos traz também a pluralidade dos mundos habitados, nos traz a reencarnação, que é a chave que a gente precisa para poder compreender todas as dificuldades que a gente passa, porque às vezes a gente não compreende. Olha, a reencarnação nos dá a chave de compreender
o que que acontece aqui no Rio Grande do Sul, por que está havendo guerra na Ucrânia, ali em Israel, por que tudo isso está acontecendo, o porquê dos nossos sofrimentos, a causa está na reencarnação. Por quê? Hoje nós somos bonzinhos. Nós somos bem malzinhos nas encarnações anteriores, então a justiça divina é perfeita. Ninguém sofre o que não precisa. Todo mundo passa por aquilo que precisa passar. Então, depois da reencarnação, o outro princípio da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, a Terra não é o único planeta habitado do universo. A gente já, há muito tempo atrás, achava que a Terra era o centro do universo. Tudo girava no entorno da Terra. Isso foi na antiguidade. Aí depois, mudamos o pensamento. A Terra gira em torno do Sol. O Sol é o centro do universo. Hoje a gente sabe que não é a Terra, não é o Sol, que são o centro do universo. Nós só estamos vivendo numa galáxia, aliás, no subúrbio da Via Láctea, né? E a Via Láctea é uma das milhões, bilhões, trilhões de galáxias que existem no universo, que é infinito. Claro que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender o que é o infinito, mas compreender que existem milhões de planetas aí e habitados também. Porque será que Deus, na sua magnitude, no seu poder, ia criar só um planeta habitado no universo? E ainda criar um planeta habitado por gente que não é muito boa? Tem paciência, né? Então, o que aconteceu? Hoje a gente sabe que aqui no nosso sistema solar, só lá na Revista Espírita de Allan Kardec, nós sabemos que Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, os planetas do nosso sistema solar são habitados. E se os nossos sistemas solares são habitados, é claro que a galáxia também é habitada. Então, tudo isso a doutrina espírita nos esclarece para que a gente possa compreender o que os espíritos nos colocam a respeito da mãe. E eles perguntam: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum a homens e animais? Aqui Kardec pergunta se é um sentimento semelhante ao dos animais. A gente percebe que os animais protegem a cria, não protegem? Só que essa proteção vai até o momento que a cria começa a andar sozinha, aí depois dali ela tem que seguir em frente. Só que o amor materno é diferente. O amor materno vai até o final da vida, não é assim? Os filhos estão crescidos, os filhos estão com 30, 40, 50, a gente está com 80, 90, e mesmo assim está se preocupando com eles. Por quê? Isto é uma virtude do Espírito, a capacidade de amar. Então, essa nossa capacidade de amar é que nos aproxima de Deus. É que vai fazer com que nós, a cada encarnação, vamos compreendendo mais um pouco de Deus, vamos aproximando dele e vamos conquistando a tão sonhada felicidade. Nós estamos aqui para ser felizes? Todos nós ansiamos pela felicidade. Só que a felicidade, normalmente, ela não está onde a gente procura. Inicialmente, a gente procura a felicidade nas coisas materiais. Não acha. Está sempre querendo mais, consegue mais e quer mais. Por quê? Porque a felicidade não está ali. A felicidade, o que é? É um estado de espírito, onde a gente consegue equilibrar as nossas necessidades com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Por que Deus criou o universo? Ele criou o universo para que a gente possa crescer, evoluir e ajudar o próprio universo a evoluir. Então, o trabalho da mãe é semelhante ao trabalho de Deus, porque a mãe permite que um espírito venha ao planeta. A partir dali, do momento que ela percebe que está grávida, ela já começa a conversar com ele, ela percebe as sensações, ele também percebe, e esse é um trabalho que vai indo. Nasceu, filhos criados, tem um ditado que diz, né? Trabalhos dobrados, porque realmente é assim. Então, aqui nós conseguimos diferenciar o amor materno do amor dos animais. O amor materno é perene, ele vai até o final da vida. E se perpetua na parte espiritual. Por quê? Porque nós temos dois tipos de família. A família pelos laços do corpo e também a família pelos laços do espírito. A família pelos laços do corpo, muitas vezes se acaba aqui. E na família pelos laços do corpo, a gente recebe espíritos com quem a gente teve um relacionamento positivo,
são aqueles com quem a gente gosta, com quem a gente se dá bem, mas também muitas vezes na nossa família vem aquele espírito que a gente tem uma dificuldade muito extrema de relacionamento. E quando eu falo em família, não é só aquela família corporal, pai, mãe, filho. A família é o contexto todo, porque quando duas pessoas se unem pelo casamento, ali nós temos o quê? A união de duas famílias, que tem que aprender a conviver, a se desenvolver, a caminhar juntos. Então, por isso que nós temos a dificuldade no mundo material. Já a família espiritual, ela é diferente. São espíritos que têm uma caminhada, têm tendências semelhantes, que vêm reencarnando junto há muitas e muitas encarnações. Então, por isso que Allan Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito que a reencarnação fortalece os laços de família. Então, aqueles espíritos que estão na nossa família corporal, que a gente tem mais afinidade, com certeza já tivemos relacionamentos anteriores. Pode ter sido pai e filha, mãe e filha, marido e esposa, tio, sobrinho, não importa qual o relacionamento, mas nós já estamos reencarnando juntos. Tá? Milhares de anos, né? Porque se a gente analisar, a partir do momento em que o homem saiu das cavernas, ali nós começamos a encarnar como espírito, como ser inteligente. Se a gente analisar, tem em torno aí de 300, 400 mil anos que a gente vem, vai e volta da espiritualidade. Então, já estabeleceu vínculos e também criou o quê? Desafetos. Por isso, as dificuldades de relacionamento na família. Vemos juntos para quê? Para tentar nos aproximar, para tentar nos amar. Então, fazendo um resumo, se é muito importante a formação de um lar, muito maior é a responsabilidade de cada um dos seus componentes na preservação da paz e da harmonia que dele deve reinar. As nossas famílias estão em desarmonia, estão com dificuldade de conseguir a paz. Por quê? Está na hora da gente começar a compreender que, para conviver junto, cada um tem que abrir mão de alguma coisa. Não é o pai exigir tudo, e a mãe ter se obrigada a fazer tudo. Hoje em dia, quem manda na casa são os filhos exigem. Quantas vezes a gente vê no mercado uma criança se atira no chão e a mãe diz, pega isso aqui, leva para não incomodar. Está faltando o quê? Algo que nós tínhamos em excesso antigamente, que era a tal da disciplina. Antigamente, quando o pai e a mãe olhavam, a gente ia rápido para o mandiocal, não era? Saía disparando. Agora, quem vai para o mandiocal são os pais, os filhos acabam mandando. Então, está na hora da gente compreender a respeito das responsabilidades. Nós temos essa grande responsabilidade de encaminhar um espírito que vem da nossa família como filho ou como filha. Então, a humanidade, percebendo o inestimável valor das mães no seio da família, quase no mundo inteiro, por isso que consagrou um dia elas. Então, não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento do trabalho das mulheres como mães. Isso é importante. E outra coisa, passeando pelas lojas, principalmente pelos mercados, não sei se vocês perceberam que as promoções para o Dia das Mães é para escrava do lar, não é? Que a gente só vê frigideira, panela de pressão, jogo de panela, como se a mãe ainda fosse a escrava do lar. Não é. Hoje em dia, como eu disse, todos nós temos responsabilidade. O marido pode aprender a fritar um ovo, pode aprender a varrer a casa, são tarefas que normalmente a gente coloca para as mulheres. E outra coisa, nossos filhos, eles colaboram nas tarefas domésticas? Eu só estudo. Tudo bem, eles só estudam, mas tem responsabilidade no lar, porque no lar onde ele retira todo o sustento é um lar que obriga. Então, a gente também precisa repassar essa noção de responsabilidade para toda a família, para cada um fazer a sua parte. E à medida que nós fomos nos conscientizando destes conceitos que a doutrina espírita nos traz, com certeza nós vamos estar avançando, porque todos nós
sabemos que a Terra vem evoluindo, lentamente, mas vem evoluindo. Estamos num momento em que os espíritos dizem que nós estamos nos aproximando de um mundo de regeneração, ou seja, em um mundo onde todos serão, não 100% bons, mas 60% bons e 40% maus. Então, nesse momento ascendente, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter amor no coração e compreender que as dificuldades estão aí para a gente suplantar. A família é o local onde a gente vai construir o mundo novo, a partir da nossa família. Então, a todas as mães, encarnadas, desencarnadas, a nossa homenagem pela passagem do seu dia. Que a paz esteja com todos. Muito obrigada, Feijão, pela tua explanação. E com certeza vamos levar essa mensagem de amor para com as mães. No primeiro momento, nós pedimos por nós, quando aqui nós chegamos. E agora chegou o momento de nós fazermos a nossa caridade. Convido a todos para nós fazermos uma prece para o nosso querido Rio Grande do Sul. Muita gente é gaúcha que vive aqui e vamos emanar boas energias para lá, para que eles possam ter um pouco de alento. Vamos agradecer tanta ajuda que está chegando lá. Vamos pedir a Deus que proteja esse povo, leve conforto, esperança aos desabrigados, que dê força a todos atingidos, que os socorristas tenham força, todo o voluntariado tenha bastante coragem e que possam aliviar tanto sofrimento. Deus, além de aquele povo que está lá e além de todos nós. Pedimos também que a nossa oração possa chegar a todos os recantos desse planeta, onde haja alguém que precise de uma prece. Agora passamos ao nosso passe coletivo. Convido a todos a fechar os nossos olhos. As aguinhas que estão junto conosco vão ser fluidificadas. Quem está em casa pode dispor de uma água também. E com o pensamento elevado a Deus, na espiritualidade bondosa, Jesus, nosso Divino Mestre, vamos receber diretamente da espiritualidade benfazeja bênçãos de cura, de paz, de serenidade, de conforto, que cada um merece nesse momento. Vamos agradecer por essa entrega, por esse trabalho da espiritualidade. E vamos levar a certeza de sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja.
O nosso agradecimento a todos que aqui estiveram. Agradecemos a quem nos acompanhou pelas redes sociais. Muito obrigada. Convidamos a todos a estarem aqui novamente no próximo sábado, 19 horas. E vamos em paz. Uma boa semana a todos.